Olá, irei apresentar para vocês um estudo intitulado em Avaliação do efeito antinociceptivo da fração proteolítica P1G10 de Vasconcelos com Dinamarcense sobre a dor inflamatória periférica. Este estudo ele foi feito pelo aluno Sandro Dias e orientado pelo professor Dr. Tiago Romero e orientado pela professora doutora Miriam Tereza Paz Lopes. Esse trabalho ele foi desenvolvido no Laboratório de Dor e Analgesia do Departamento de Farmacologia da Universidade Federal de Minas Gerais. O tratamento farmacológico empregado na condição clínica da dor é representado por diversas classes de medicamento, entre eles o AINES, os corticosteroides, os opioides, os antidepressivos. Entretanto, essas classes de medicamentos contemplam também grandes números de efeitos adversos a esses usuários, o que acaba afastando grande população a não usar esses medicamentos devido aos efeitos adversos que acontecem. Pensando nisso, o Laboratório de Dor e Analgesia ele vem desenvolvendo durante anos estudos de novos compostos que possam ser empregados como tratamento farmacológico nessa condição clínica. Entre eles, compostos de origem vegetal, como foi o caso da curcumina, realizado por Aguiar e colaboradores, o caso do resveratrol, por Oliveira e colaboradores. Pensando nisso, seria a B1G10, que é um composto de origem vegetal, poderia ser empregado também como tratamento farmacológico dessa condição clínica? E o composto P1G10 ele é derivado da planta de Vasconcelia cundinamarcense, que é uma planta encontrada de maneira nativa na costa oeste da América do Sul e encontrada no Chile. Que através de incisões realizadas no fruto imaturo dessa planta, obtém-se o látex. Emprega-se, então, a técnica de cromatografia nesse látex, onde originam grandes dois picos, o pico P1 e o pico P2, e nomeado, portanto, esses picos devido à técnica empregada, tem então o pico P1, P1G10 e o pico P2, P2G10. E observou-se que o pico P1 é onde reúne maior concentração de proteínas com atividades proteolíticas. E o Departamento de Farmacologia da UFMG já vem por anos demonstrando algumas propriedades farmacológicas da P1G10. E esses trabalhos coordenados aí pela nossa professora, doutora Miriam. Como foi o efeito do antitumoral e antimetastático, tem atividade cicatrizante, atividade também anti-inflamatória, atividade antinociceptiva em dor neuropática. E diante do exposto, onde demonstram diversas atividades farmacológicas da P1G10, como foi o caso do efeito cicatrizante, também foi evidenciado o efeito anti-inflamatório, ação antinociceptiva em dor neuropática em animais que foram tratados com agente quimioterápico paclitaxel. A hipótese construída seria a P1G10 poder ser empregada como atividade antinociceptiva na dor inflamatória periférica? Tendo então como objetivo geral avaliar o possível efeito antinociceptivo da fração proteolítica P1G10 e seus mecanismos de ação frente à dor inflamatória periférica. E para atender esse objetivo geral e alguns objetivos específicos desse estudo, foram utilizados camundongos suíços macho, obtidos do Centro de Bioterismo do ICB, e esses animais tiveram adequado controle de temperatura, ciclo claro e escuro e com livre acesso à ração e água. O protocolo seu e análises estatísticas que foram empregadas foram essas que estão aqui representadas nessa apresentação. E para a mensuração dos efeitos dos estímulos dolorosos nesses animais, foi utilizado o teste de retirada da pata submetida à compressão. Esse teste ele foi originalmente descrito por Randall e Celito para ratos e adaptado para camundongos por Coabata e colaboradores. Neste teste, a superfície plantar da pata do animal a ser estudada ela é exposta à parte compressora do aparelho e assim é aplicada uma pressão nessa pata da pata do camundongo. E a intensidade da pressão ela aumenta em uma taxa uniforme, crescente e constante, conforme é acionado o pedal pelo examinador. E ao observar uma resposta nociceptiva, que é o reflexo de retirada da pata, o examinador então verifica na escala numérica deste aparelho o peso suportado pelo animal, que é em gramas, e assim determina então o limiar nociceptivo. Esses animais eles passam por um processo de ambientalização que antecede os 3 dias do experimento, que nada mais é que expor os animais a condições que serão vivenciadas no dia do experimento.
E as drogas que foram aplicadas para avaliação deste estudo foi feita aplicação intraplantar no volume de 20 microlitros, exceto para avaliação da coordenação motora, que usou uma outra via, que é a via subcutânea, em um volume de 100 microlitros. Então, nosso primeiro objetivo específico foi investigar se há um efeito antinociceptivo da fração proteolítica de P1G10 frente, então, sobre a dor inflamatória periférica induzida por um agente hiperalgesiante, a carragenina. Então, como protocolo experimental para avaliação desse efeito antinociceptivo da fração proteolítica P1G10, utilizamos então os camundongos suíços, onde foi feita inicialmente a medida limiar nociceptivo basal, que nada mais é que a medida sem aplicação de qualquer droga. Posteriormente, a gente fez a indução da dor inflamatória usando o agente hiperalgesiante, a carragenina, em uma dose de 200 microgramas e um volume de 20 microlitros, e depois administrado a P1G10, onde foi feita a indução da dor, e assim fazer a avaliação do limiar nociceptivo após a aplicação dessas drogas, utilizando então o teste de retirada da pata. Então, esse protocolo ele envolveu a curva tempo-dose-resposta, que é para saber se a P1G10 apresentava efeitos antinociceptivos e como isso se comportava. Então, a gente fez a medida limiar nociceptiva desses animais, basal, sem aplicação de nenhuma droga. No tempo zero, a gente fez a aplicação da carragenina. E no tempo de 180 minutos, a droga teste então foi aplicada. Por que no tempo de 180 minutos? Porque o pico máximo da carragenina acontece nesse tempo, e aí a gente fez a aplicação de P1G10 em diferentes doses, de 0,1, 0,5, 1 e 10 microgramas por pata, para verificar o comportamento e quais doses que poderia apresentar efeito antinociceptivo. Para isso, a gente fez a medida do limiar nociceptivo após a aplicação dessas drogas a cada 10 minutos, utilizando o teste de retirada de pata. E seguindo dessa mesma maneira, nós também fizemos a avaliação dos mecanismos que poderia estar envolvido, e para isso a gente aplica a carragenina no tempo zero, a P1G10, após observar o seu comportamento da sua eficácia máxima de efeito antinociceptivo, e o antagonista ou inibidor para ser avaliado nesses mecanismos de uma maneira que todos os picos máximos se encontram no tempo de 180 minutos e assim avaliar quais mecanismos que possam estar envolvidos nesse efeito antinociceptivo da P1G10. E o resultado obtido da curva tempo-dose-resposta a gente consegue verificar através desse gráfico, onde o limiar nociceptivo expresso em gramas está representado no eixo Y e no eixo X representado o tempo em minuto. E aqui a gente tem diferentes grupos, onde o grupo que não recebeu o tratamento nem com carragenina nem com a P1G10, ele se comporta no limiar nociceptivo próximo do limiar basal, aqui representado na linha preta, em 120 gramas. Quando a gente já trata esses animais com agente hiperalgésico, a carragenina, há uma redução do limiar nociceptivo. Aqui, o grupo que recebeu apenas a carragenina, representado no azul, há uma redução desse limiar nociceptivo, e o grupo que recebeu o tratamento com 0,1 microgramas por pata, não há uma reversão desse efeito hiperalgésico, permanecendo assim semelhante ao grupo que recebeu apenas o agente hiperalgésico carragenina. Já o grupo onde o tratamento foi com 0,5 microgramas por pata, houve uma reversão intermediária da hiperalgesia provocada pela carragenina, não a nível basal. Já o grupo que recebeu 0,1 e 10 microgramas por pata, a gente consegue ver uma reversão desse efeito hiperalgésico, uma reversão a nível basal, ou seja, um efeito antinociceptivo, promovendo então um efeito antinociceptivo ao tratar os animais com essa dose de 0,1 e 10 microgramas por pata. Ainda conseguimos aferir por esse gráfico que há um início de ação no tempo de 20 minutos, e o pico máximo, o efeito máximo da P1G10, ela ocorre no tempo de 40 minutos. E a dose de escolha, então, foi
escolhi a dose de 1 microgramas por pata, que foi a menor dose a promover um efeito da reversão do efeito hiperalgésico, ou seja, provando, portanto, que a P1G10 tem um comportamento antinociceptivo em animais que foram induzidos à dor inflamatória periférica. Observado, então, que a P1G10 tem um efeito antinociceptivo, o próximo passo foi verificar o desenvolvimento desses mecanismos que possam estar por trás disso. Então, o primeiro a ser avaliado e investigado foi o envolvimento dos receptores opioides Mi, delta e kappa, bem como a participação dos peptídeos opioides endógenos no efeito antinociceptivo periférico induzido pela P1G10. E para atender esse objetivo, a gente utilizou droga não seletiva dos receptores opioides e também drogas seletivas para seus respectivos receptores opioides, assim como bestatina, que é uma droga inibidora da enzima aminopeptidase que degrada opioides endógenos. E o resultado encontrado do sistema opioide está representado no gráfico abaixo. Tanto neste gráfico quanto os demais pela frente serão tratados como delta do limiar nociceptivo, que nada mais é a medida do limiar nociceptivo basal menos a medida do limiar nociceptivo após a aplicação das drogas. Portanto, quanto mais elevado as barras, mais um comportamento hiperalgésico, ou seja, um comportamento de dor. E quanto mais reduzido essas barras, representa um limiar nociceptivo próximo do basal. E aqui a gente consegue verificar que na primeira barra, que é o grupo que recebeu apenas o agente hiperalgésico, a carragenina, esse comportamento hiperalgésico. Já o segundo grupo, que recebe o tratamento da carragenina mais o tratamento de P1G10, uma redução desse efeito hiperalgésico. E o grupo que foi acrescentado o antagonista não seletivo opioide naloxona, uma reversão desse efeito antinociceptivo, mostrando, portanto, o envolvimento dos receptores opioides na antinocepção periférica de P1G10. E lateralmente estão representados os grupos controles, onde o grupo que recebe o agente hiperalgésico carragenina, ao ser tratado com naloxona, não altera o efeito hiperalgésico, e os grupos que recebem apenas os veículos das drogas ao ser analisadas, não altera o seu limiar nociceptivo basal. Então, diante do resultado, foi avaliado então quais os receptores poderiam estar envolvidos nesse efeito antinociceptivo. Para isso, a gente usou o Nautrindol, que é um antagonista dos receptores delta-opioide, e a gente consegue observar uma reversão desse efeito antinociceptivo dos animais tratados com P1G10, mostrando então o envolvimento dos receptores delta-opioides na antinocepção periférica de P1G10. E o mesmo acontece ao empregar um antagonista não seletivo para kappa opioide, ao usar o NorBNI. A gente vê uma reversão do efeito antinociceptivo, demonstrando, portanto, a participação de receptores kappa opioide na antinocepção periférica de P1G10. Já ao empregar um antagonista seletivo de receptores mi-opioide, o CETOP, não há uma reversão desse efeito antinoceptivo aos grupos tratados com P1G10, mostrando, portanto, que não houve essa reversão e, assim, sem envolvimento do receptor mi-opioide na antinocepção periférica de P1G10. E ao empregar o inibidor da enzima que degrada peptídeos opioides, a gente consegue observar que ao utilizar uma dose intermediária de P1G10, há uma potencialização do efeito antinociceptivo de P1G10. Conferindo-se, portanto, no sistema opioide, a participação e envolvimento de receptores do tipo kappa e delta e opioides endógenos do tipo dinofina e encefalinas envolvidos aí na ação antinoceptiva de P1G10. E o próximo passo foi avaliar o papel dos receptores canabinoides, bem como a participação de endocannabinoides no efeito antinoceptivo periférico induzido pela P1G10. Então, para atender esse objetivo, utilizamos drogas que antagonizam receptores canabinoides e também drogas que bloqueiam a ação de inibidores de endocannabinoides. E os resultados demonstram que, ao empregar o AM251, que é um antagonista seletivo de CB1 no sistema canabinoide, não há uma reversão do efeito antinociceptivo periférico, e o mesmo acontece ao empregar o AM630, que é um antagonista seletivo de receptores canabinoides do tipo CB2, também não há essa reversão do efeito antinociceptivo.
mostrando, portanto, uma não participação do sistema canabinoide. Seguindo então com os objetivos específicos, o nosso próximo passo foi analisar o envolvimento e a sinalização que possa ocorrer via intracelular nesse efeito antinociceptivo induzido pela P1G10. Evidenciado-se então a participação de peptídeos opioides endógenos, fizemos essa avaliação nessa sinalização intracelular neste efeito antinociceptivo de P1G10. Para isso, utilizamos bloqueador de PI3 quinase, utilizamos bloqueador, o L-NOAG, de oxonitrosintase. Neste contexto, utilizamos o L-NIL, que é o inibidor de oxonitrosintase neural, e o NPA, que é o inibidor de oxonitrosintase indutível. Ainda utilizamos o ODQ, que é um bloqueador de guanilato ciclado solúvel, e o Zaprinat, que é o inibidor da fosfodiesterase, que quebra GMP cíclico. E o resultado obtido foi que, ao bloquear a via PI3 quinase, a gente percebe-se uma reversão do efeito antinociceptivo, demonstrando, portanto, o envolvimento dessa via na antinocicepção periférica de P1. E ao bloquear a oxonítrico sintase de forma não seletiva, a gente consegue observar um efeito na reversão do efeito antinociceptivo de P1G10. A mesma coisa acontece de forma seletiva da forma indutível, essa reversão do efeito antinociceptivo. O mesmo não acontece ao utilizar o NPA, que é o inibidor seletivo da oxonitrosintase neuronal. Ao empregar o ADQ, que é o inibidor da guanilato ciclase, a gente vê uma reversão do efeito antinociceptivo, e ao empregar o Zaprinat, que é um inibidor da fosfodiesterase de GMP cíclico, na dose intermediária de P1G10, a gente vê uma potencialização desse efeito, mostrando, portanto, a reversão do efeito com o DQ e essa potencialização demonstrando, então, o envolvimento dessa via na antinocicepção periférica de P1G10. Fazendo então a demonstração esquemática, a gente consegue observar a participação de PI3 quinase, a participação de octonitrosintase da forma indutível, a participação de guanilato ciclase de GMP ciclo nesse efeito antinociceptivo. E como último objetivo específico, foi verificar o envolvimento dos canais para potássio no efeito antinociceptivo periférico induzido pela P1G10 frente à inflamação induzida por carraginina. Para atender então esse objetivo, utilizamos como protocolo drogas que bloqueiam de forma seletiva esses canais para potássio. Ao bloquear então de forma seletiva os canais para potássio sensível à voltagem, a gente consegue observar essa reversão do efeito antinociceptivo. O mesmo acontece ao bloquear os canais para potássio sensível a ATP, mostrando, portanto, o envolvimento desses canais no efeito antinociceptivo de P1. O mesmo acontece ao empregar o bloqueador seletivo dos canais para potássio sensível a cálcio de baixa condutância e, de forma contrária, ao empregar o bloqueador dos canais para potássio sensível a cálcio de alta condutância, não há uma reversão do efeito antinociceptivo periférico, demonstrando então o envolvimento de canais para potássio sensível a cálcio de baixa condutância no efeito antinociceptivo periférico de P1G10. Mostrando-se, então, que na participação de canais para potássio no efeito antinociceptivo de P1G10, a participação de canais sensível a ATP, sensível à voltagem e sensível a cálcio de baixa condutância. Permite-se concluir, então, que há evidências que a fração proteolítica de P1G10 no tratamento de dor inflamatória periférica em camundongos irá permitir a liberação de peptídeos opioides endógenos que irão se ligar em seus respectivos receptores, que são receptores acoplados à proteína G, que através da sua subunidade beta-gama irá ativar a PI3 quinase, que irá recrutar a KT, permitindo a liberação de óxido nítrico através da enzima óxido nítrico sintase do tipo indutível, fazendo então a transformação de GTP em GMP cíclico através de guanilato ciclável solúvel, ativando então a PKG. A PKG, por sua vez, irá permitir a abertura de canais para potássio através do canal sensível a ATP, sensível à voltagem e sensível a cálcio de baixa condutância. A abertura desses canais permitirá o influxo desses íons e assim
uma hiperpolização no neurônio pré-sináptico, impedindo então a transmissão de estímulos sensíveis, estímulos dolorosos, para sua percepção a nível cortical. É possível ainda ferir que poderá haver uma inibição de canais para cálcio, impedindo também a liberação de neurotransmissores, impedindo então a transmissão sináptica com o neurônio pós-sináptico. Finalizo então esta apresentação com meus agradecimentos. Agradeço ao UFMG, ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas, Fisiologia e Farmacologia, ao Laboratório de Dor e Analgesia, às agências de fomentos e muito obrigado.